Olá, estudantes PC! Neste ano 2022, nós faremos o ENAD em Psicologia, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. E é um exame muito importante para a avaliação da qualidade do ensino do curso que você fez. Claro que todo mundo quer estudar numa faculdade, numa universidade conceituada. E parte deste conceito da avaliação que o Ministério da Educação faz em relação ao curso e à faculdade vem também do desempenho de vocês na prova do ENAD. Por isso, a importância de fazer a prova com cuidado, com atenção, com disposição, porque afinal se refere também à sua formação, já que parte da sua formação envolve a qualidade da faculdade que você estuda. E aqui cabe uma super dica para vocês. Comecem pelas questões discursivas. Na prova do ENAD há questões discursivas, tanto de conhecimento geral quanto de conhecimento específico, e é necessário que vocês respondam. Eu digo isso porque teve uma época que eu fiz a avaliação do ENAD dos alunos que estavam numa faculdade que eu trabalhei, e a gente percebeu que boa parte dos alunos não respondeu às questões abertas. E aí, se não respondeu, é zero, não tem jeito. Então, comecem pelas questões discursivas. Mas a videoaula de hoje é para falar sobre o ENAD 2018, o ENAD aplicado em 2018. E eu quero falar sobre 4 questões que eu selecionei sobre o tema Psicologia Escolar, que é uma das disciplinas que eu leciono. Aliás, aqui no meu canal tem uma playlist sobre o tema Psicologia Escolar. Eu espero que você goste. Bom, então no ENAD 2018, que foi o último ENAD que a psicologia fez, nós temos 4 questões sobre o tema psicologia escolar. Uma delas é a questão 11, e aí eu vou ler aqui para a gente. Um dos pilares da psicologia escolar é a valorização de experiências de interlocução entre os profissionais que atuam no contexto educacional. Psicólogo e professor precisam sempre primar pelo trabalho articulado, buscando o melhor para a escola por meio de ações em equipe. Considerando a prática de psicólogos escolares no contexto educacional, avalie as afirmações a seguir. Primeiro, a psicologia escolar compete oferecer consultoria à direção da instituição de ensino sobre a atuação e o desempenho dos docentes. Segundo, a psicologia escolar deve oferecer serviços de atendimento clínico aos profissionais que atuam na instituição de ensino. Bom, poderia até ficar em dúvida em relação à primeira, apesar de estar errada, mas a segunda é totalmente errada. A psicologia escolar deve oferecer serviços de atendimento clínico aos profissionais que atuam na instituição de ensino. Nós sabemos que está errado. Na psicologia escolar, nós não devemos realizar atendimento clínico. Então, a 2 está errada. Considerando isso, já dá para eliminar a A, a B e a D. E aí a gente poderia ficar em dúvida entre a C e a E. Bom, vamos continuar. A 3 diz: a atuação da psicologia escolar na gestão dos processos educativos se dá por meio de participação nos processos institucionais. Correto? A psicologia escolar atua com diagnóstico, planejamento e execução de projetos de capacitação junto a docentes, a direção e a equipe educacional. Correto também. Bom, então nós sabemos que a 4 está correta, podemos já eliminar ali a C, né? Também entendendo que a 1 a gente não oferece consultoria à escola, também está errada. Então estão corretos que se afirmam em 3, 4 e 5. E a 5 vai dizer: a elaboração de propostas pedagógicas com o objetivo de pensar novas metodologias para o processo de ensino-aprendizagem deve contar com a participação da psicologia escolar. Bom, então neste caso aqui a gente já eliminou várias questões, considerando que na psicologia escolar não se deve fazer, a gente já eliminou várias alternativas, né? Considerando que na psicologia escolar não se deve fazer clínica.
A próxima questão que tem relação com psicologia escolar é a questão 20 e diz assim: toda atividade mental humana organizada possui certo grau de direção e seletividade, ou seja, muitos estímulos nos atingem, mas respondemos àqueles que nos parecem mais importantes e que correspondem aos nossos interesses, intenções ou tarefas imediatas. Essa seleção de informação, o asseguramento dos programas seletivos de ação, o caráter direcional e a seletividade dos processos mentais, bem como a manutenção de um controle permanente sobre eles, denominam-se atenção em psicologia. Então, a atenção envolve um processo de seleção da ação, o caráter direcional e a seletividade dos processos mentais, bem como o controle permanente sobre eles. A partir dessas informações, no que se refere ao processo psicológico superior da atenção na escola, é correto afirmar que a atenção é uma função psicológica secundária. A atenção é uma função psicológica secundária à realização das atividades diárias escolares? Não. Bem como a retenção dos conteúdos para a aprendizagem eficaz? Não. Bom, a atenção não é uma função secundária à realização das atividades diárias. Na verdade, é uma função primária. B. A atenção seletiva flui independentemente da quantidade de informações apresentadas à criança, visto que a capacidade cognitiva humana de armazenamento não requerer atividade consciente. Falso. Requer atividade consciente. C. A atenção é uma função psicológica que requer autocontrole, sendo desenvolvida de maneira fácil, mesmo que se realizem trabalhos de pouco interesse. Nós sabemos que interesse é importante aí para a atenção e não é uma atividade de maneira fácil. D. A atenção deve ser imposta pela atuação de controle do professor? Bom, aqui já está errado, né? A atenção não deve ser imposta por meio do controle do professor. Então, só sobrou a letra E mesmo. A atenção voluntária é um ato social que se desenvolve por meio de atividades criadas pela criança durante as suas relações com os adultos e com os seus pares, ao organizar essa complexa regulação da atividade mental seletiva. Então, aqui é a letra E. A questão 21 também tem a ver com psicologia escolar. De acordo com alguns estudos, a manifestação do preconceito é individual, mas sua constituição se dá por meio das relações que cada um estabelece, as quais são permeadas por uma determinada história cultural e social. Considere uma situação em que uma psicóloga é chamada pela direção de uma escola de ensino médio para tratar de questões relacionadas ao preconceito e as situações de violência a ele atreladas. Sobre o tema violência, eu também fiz uma videoaula, o tema violência no ambiente escolar. Com base nessa situação, avalie as asserções a seguir e a relação propostas entre elas. Essas são as questões mais difíceis, né? Os meus alunos sempre criticam essas questões que têm asserções e a gente tem que definir a relação entre elas, né? Aí a primeira vai dizer: a atuação da psicóloga deverá ocorrer de forma grupal, intervindo junto a todos os atores da escola, estudantes, profissionais que atuam na instituição, familiares dos estudantes e a comunidade. Sim, a intervenção na área escolar a gente direciona para os agentes escolares. Então a ideia é mesmo, a partir de um tema, de uma problemática, de um projeto, a gente atender os agentes escolares, que inclui estudantes, professores, funcionários da escola, a comunidade no entorno da escola e os familiares. A segunda, o fenômeno do preconceito ultrapassa as relações interpessoais dos estudantes, envolvendo a forma como a sociedade, como um todo, lida com a questão e transmite historicamente os comportamentos estigmatizantes e discriminatórios que potencializam o preconceito. Então, sim,
Parte dessa intervenção tem a ver, é claro, com o próprio contexto escolar, envolvendo a atividade do psicólogo escolar, e neste caso em relação ao preconceito, porque este preconceito também é criado historicamente e reforçado no contexto social. Então as duas asserções são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Neste caso, então, seria a resposta A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Bom, a última questão que tem como tema a psicologia escolar está relacionada à área da psicologia escolar, que é o nosso tema da videoaula de hoje, é a questão 27. E ela diz assim: em campanha contra a medicalização da vida e da educação, o Conselho Federal de Psicologia lançou um caderno com discussões e orientações sobre o tema. No Brasil, metilfenidato, substância prescrita para crianças e adolescentes com pretensão de se tratar o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, na escola, subiu de 70 mil caixas vendidas em 2000 para 2 milhões de caixas em 2010, colocando o Brasil como o segundo maior consumidor dessa droga no mundo, atrás somente dos Estados Unidos da América. Pesado, né? Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir. Primeiro, o diagnóstico de TDAH estabelecido pelo psiquiatra e geralmente validado pelo psicólogo sem que haja qualquer questionamento, opera como um dispositivo de verdade que contribui para o uso crescente de metilfenidato. A primeira é verdadeira, infelizmente verdadeira. Segundo, ao receber o encaminhamento de uma criança diagnosticada com TDAH, cabe ao psicólogo estabelecer terapêuticas que facilitem o ajustamento dessa criança no contexto escolar. Falso. Então, a segunda não é verdadeira. A gente não deve ajustar a criança ao ambiente escolar, mas de fato rever todo o ambiente escolar e também o ambiente familiar. 3. O psicólogo deve fomentar a reflexão da comunidade escolar acerca dos padrões acadêmicos exigidos de crianças e adolescentes, problematizando a culpabilização do sujeito e a sua estigmatização. Verdade. Então, a terceira é verdadeira. Quarta, ao corroborar indiscriminadamente com os laudos médicos, o psicólogo contribui com a ideia amplamente difundida da eficácia de metilfenidato para fins de alterações comportamentais e de aprendizagem, desconsiderando os efeitos colaterais dessa substância. Também é, infelizmente, verdadeiro. Ao corroborar com os laudos médicos, a gente contribui com essa ideia. Bom, neste caso está correto que se afirma, então, na 1, na 3 e na 4. É a letra E, 1, 3 e 4. Bom, então a gente encerra aqui esse vídeo sobre o tema Psicologia Escolar no ENAD 2018. Desejo uma boa prova para vocês, estudantes de Psicologia, e a gente se vê.